A safra da laranja 2022 foi projetada em 317 milhões de caixas, um número 20,5% maior que a safra anterior, mas ainda dentro da média das últimas 10 safras. Destaque para o número de quedas, que este ano se mostrou menor. Em 2021, o Brasil teve o segundo ano consecutivo de safra baixa e com um número de quedas superior ao que foi registrado este ano. As laranjas do ano passado elas não cresceram, elas ficaram muito miúdas, com 143 gramas somente, e a taxa de queda foi uma das mais altas, com quase 22%. Nesse ano, essa nova safra que iniciou, ela já vem melhor desde outubro do ano passado, quando teve o florescimento nos pomares, né? Então, as chuvas, elas voltaram em outubro e elas ficaram bem distribuídas entre os meses até agora. Isso, então, proporcionou melhor pegamento dos frutos. Então, nós temos 4,5% a mais de frutos nas árvores do que a safra passada, e esses frutos devem ficar maiores também. Eles já estão maiores, né, se compararmos com o mesmo período do ano passado, e eles devem ficar maiores até o final da colheita. Em torno de 158 gramas por fruto é o esperado para essa safra, enquanto na safra passada a gente teve 143 gramas. Então, são frutos maiores e uma menor taxa de queda também. Então, como a gente tem uma safra mais concentrada em primeira e segunda florada, a taxa de queda que foi atingida na safra passada, 22% aproximadamente, essa é projetada somente em 20%. Então, é menos queda, mais laranja e laranjas maiores também. E ainda em comparação com o ano passado, a safra deste ano tem uma concentração maior de frutos de primeira florada, o que deve levar ao mercado frutos maiores e com mais qualidade. Nós temos 28% de frutos de primeira florada e 58% de frutos da segunda florada nessa safra. Normalmente essas duas floradas são colhidas juntas e elas também são colhidas numa época em que não tem um excesso de chuvas, né? Que seria na época de janeiro, de dezembro. Então, elas são geralmente colhidas antes. E por isso a gente tem uma safra com tamanho melhor e frutos de melhor qualidade também. A questão climática no ano passado teve total influência na qualidade dos frutos entregados. Para este ano, o especialista de mercado espera uma situação melhor, com chuvas abaixo da média, mas sem escassez. É projetado ainda a continuidade do Laninha, né, até o final do ano. Então, nós vamos ter menos chuvas do que a média histórica. Só que se a gente tiver uma chuva a partir da primavera, né, em setembro, começarem a voltar as chuvas, né, e não tiver a seca tão drástica, né, quanto foi a do ano passado, a maior dos últimos pelo menos 90 anos, nós vamos conseguir, então, colher uma laranja com tamanho melhor, porque essa laranja já está melhor de tamanho do que estava no ano passado, nesse mesmo período, né? Então, a gente precisa, né, para colher desse tamanho que está projetado, pelo menos que as chuvas elas fiquem abaixo da média, mas não fica tão escassa igual o ano passado foi. E em relação ao greening, a principal doença que atinge a citricultura, a incidência de contaminação de plantas em algumas regiões assusta. Um exemplo é a região de Limeira, que chegou a 62% de plantas contaminadas, e em seguida vem a região de Brotas, com quase 51%. A doença, o greening, tem aumentado e isso é muito preocupante, haja visto o que aconteceu com a Flórida. Na Flórida, enquanto a gente tem aqui uma taxa projetada em 20%, essa safra lá, a taxa de queda está em torno de 45,4%. Então, ela é muito acima. Então, quase a metade dos frutos, né, eles caem antes de serem colhidos. E aí lá, enquanto a gente tem aqui 22%, de incidência, a Flórida já tem mais de 90%. Então, imagina se essa incidência acontecer aqui nos pomares de São Paulo, né? E Triângulo, Sudoeste Mineiro. Seria uma perda muito grande da produção. E é o que
os citricultores não querem, por isso eles precisam manejar os pomares. E além da atuação do greening, a chegada de novas doenças nos pomares assustou os produtores, como o bicho-forão e a mosca da fruta. São doenças que causam a queda dos frutos. Este ano, o alerta da Fundecitrus é para pinta preta, doença que já atinge alguns pomares. Fizemos recentemente a colheita das árvores para estimar o número de frutos por árvore e a gente recebeu muitas amostras com pinta preta. Então, pinta preta, nesse momento, é uma doença que é importante por conta das condições climáticas, né? Então, tem que ficar de olho para que essa doença não aumente e provoque prejuízos nos pomares.